Hoje a gente recebe na ADUFES Ailton Krenak, líder indígena, filósofo, recém-eleito para a cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Ele esteve em Vitória para a conferência Futuro Ancestral, que é o mesmo nome do seu mais recente livro pela Companhia das Letras. A conferência aconteceu na Universidade Federal do Espírito Santo e teve a organização da Associação dos Docentes da UFES, a ADUFES, do projeto de extensão Narradores da Maré e do Território de Aprendizagens Autopoéticas. Além de Futuro Ancestral, Krenak é autor de outras obras como A Vida Não É Útil, O Amanhã Não Está à Venda e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Krenak, tem mundo para salvar? Sobrou algum mundo para salvar? Diante desse capitalismo e da evolução que o capitalismo chegou no momento que a gente está? Olha, Casilas, a América Latina, esse continente, ele ainda tem uma capacidade de imaginar mundos, principalmente a partir dos Andes, né? Onde alguns povos, né? Quechua, Aymara, pensando no Chile, Bolívia, Equador, até lá em cima, na América Central, ainda persiste memórias, culturas, povos muito antigos, né? Que é como se eles tivessem passado fora dessa ideia de um mundo global, uma coisa global. Porque quando a gente fala em mundo, nós estamos pensando na globalização, né? Pensando nesse planeta totalmente tomado por uma mesma economia, por uma mesma mentalidade que o Davi Yanomami chama de sociedade da mercadoria. É muito interessante esse pensador Yanomami dizer que os brancos criaram esse clube da mercadoria que se confunde com a própria ideia de progresso, desenvolvimento, produção de coisas o tempo inteiro. Toda hora a gente tem um aparelhinho novo. Esse mundo acabou, já deu, esse mundo da mercadoria. A questão é quais mundos nós somos capazes de imaginar e fazer, dar sentido para alguns povos. É mais ou menos como você afirmar que não tem mundo para todo mundo, só para alguns. E esse alguns, ele vai ser o produto da subjetividade desses povos. Nos Andes, eles têm a expressão bem vivir, o sumac calçai, para os Aymara, para os Quechua, com alguma proximidade dos termos, que permite a alguns pensadores que estão hoje lutando por essa saída, que é a ideia de pluriverso, né? Tem alguns pensadores da América Latina que acham que nós ainda temos poética suficiente para imaginar outros mundos que não seja a reprodução desse manjado mundo da mercadoria, do capitalismo, da escravização do ser humano em favor da tecnologia. Isso que nós estamos agora nos vislumbrando como um domínio global do que está sendo chamado de tecno-feudalismo. Quer dizer, um aparelhinho ali na mesa pode decidir se você vai sair para almoçar agora, se você vai trabalhar, se você vai dormir, se você vai poder ter filhos, ou se você está na hora de morrer. É a tal da inteligência artificial que assombra todo mundo como se fosse um destino. É uma narrativa totalmente abusiva da vida, onde a vida, nos termos que os nossos ancestrais nos legou, a vida como um dom, a vida como uma fruição
Assim como uma árvore experimenta existir, nós, os humanos, também podíamos experimentar existir. Mas a árvore sabe que existe um machado, uma motosserra e um piromaníaco que senta fogo na floresta. Nós, humanos, precisamos despertar para a nossa fragilidade. Deixar de pensar aquele super-homem, aquela super-humanidade que dá conta de tudo. Essa bobeira de que nós damos conta de tudo é que está acabando com o mundo. Isso dialoga com a ideia do livro que fala que a vida não deve ser útil. A vida não é útil, A vida não é o útil. título. Quando esse livro foi publicado, dentro da pandemia, meio que saindo da pandemia, o livro A Vida Não é Útil, ele causou uma curiosa reação das pessoas. Eles me perguntavam, mas como? Você está dizendo que a vida não vale nada? Eu disse, não. Eu estou dizendo que a vida não tem utilidade. O que tem utilidade é um aspirador de pó, um liquidificador, uma máquina de fazer café, ou até um carro. É tudo coisa útil. São utilitários, aliás, o nome dessas coisas. A vida não. A vida é fruição. A vida é uma experiência transcendente. A vida é para isso. Só que a gente foi dominado durante tanto tempo pela ideia da mercadoria, desde o mercantilismo, depois o capitalismo, todos esses ismos todos, que foram fazendo com que o nosso corpo declinasse do propósito de dançar e se rendeu à escravidão. Não tem coisa mais comum no planeta hoje do que humanos escravizados. A gente no Brasil hoje a gente tem um debate sobre reparação, sobre justiça ambiental, sobre uma ampla discussão acerca dos povos que vieram na diáspora da África para serem escravizados no continente americano. Tem todo sentido esse debate doméstico. Mas se você olhar para fora, todo mundo é escravo. E eles não vão ter que pedir reparação, não vão poder pedir reparação a ninguém. Só se eles pedirem reparação para um ET, um extraterreno. Porque se o povo da diáspora e os povos indígenas e outros que foram castigados pela colonialidade podem reclamar uma reparação, ela é dirigida aos brancos. Tem até um termo, né? A branquitude. Então, se esse universo da branquitude causou esse dano irreparável, agora nós estamos metidos numa encrenca muito maior, que é esse tecnofeudalismo transformando todo mundo em escravo. Todo mundo. Não sobra ninguém. Inclusive, aquela gente que a gente acha que é branca. Porque eles também estão submetidos à mesma lógica de expropriação daquilo que a gente incluiu na Carta dos Direitos Humanos como os direitos fundamentais, que é o direito de ir e vir, de manifestar o pensamento, de ter um lugar para morar, ter um lugar para dormir, ter alimento, e que nós achávamos que isso era um direito universal. Nós temos 800 milhões de pessoas refugiadas no planeta. Daqui a pouco vai ser 1 bilhão. Eles têm onde dormir? Eles têm onde morar? Então, como é que a gente está dizendo que tem uma humanidade, que tem uma declaração sobre essa humanidade que está valendo? Tem alguma coisa que não está valendo nada. E parece que o que não está valendo nada é a vida humana. Não está valendo nada. E eu achei que eu estava pensando sozinho sobre isso, até que eu ouvi o Noam Chomsky, umas 4 semanas atrás, um mês atrás, dizendo que
o cidadão comum, nós, não contamos nada, não conta nada a nossa escolha sobre o rumo que o mundo toma. Eu achava que era só eu que estava implicante demais, achando que a gente já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança. Mas o Chomsky, que não é bobo e que está lá nos Estados Unidos manjando tudo, ele falou: hoje os autocratas que governam o mundo, eles não se tocam com nenhum reclamo do comum. Quer dizer, quem está bombardeando a Palestina pode ter uma manifestação de 1 milhão de pessoas em cima da ponte de Londres, ou 200 milhões de pessoas se manifestando, que ele fala: e daí? Eu vou bombardear amanhã cedo, tá? E o outro que está bombardeando a Ucrânia, e daí? Eu mato todo mundo aqui e continuo bombardeando. A gente está vendo isso. Por que a gente não vê a evidência? Por que a gente insiste com a mesma ideia do século XIX, do século XX, de que o elenco das lutas por democracia, por direitos humanos, por reparação, continua valendo? Vai continuar valendo no mundo onde gente como Bezos, como o outro colega dele lá, o cara com nome esquisito pra caralho, são todos com nome esquisito, tomam conta de todo o complexo de distribuição de bens no mundo. Vai ver que agora que nós estamos dando essa entrevista aqui, ele está ganhando uma grana, porque os aparelhinhos é ele que fabrica, é ele que controla, é ele que distribui. Até o meu livrinho, quando ele anda por aí, esse cara leva uma grana, porque você pode pedir ele na Amazon. Então, nós estamos ferrados. A gente podia levantar o lema: ferrados para sempre. E a gente está num estado diretamente impactado por uma tragédia ambiental, um crime ambiental sem precedentes, podemos dizer assim, que foi o que ocorreu no Rio Doce. A aldeia dos Krenak está ali na beira também do Rio Doce. Minha casa está a 300 metros da beira da rio. laje dele. E é isso, até hoje não houve também, aí, trazendo aqui para o Estado, uma reparação, nem para as pessoas de Minas Gerais também. Eu queria que você falasse um pouco isso. Você teve também nas aldeias de Aracruz, que também sofreram décadas com o chamado deserto verde, as plantações de eucalipto e as multinacionais que produzem celulose. Como é que isso dialoga com o que você está dizendo de que as demandas da dita sociedade são ignoradas, porque eles vão fazer o que eles querem e nada pode impedir que eles façam o que eles querem? Pensando nos territórios dos nossos parentes Guarani e Tupiniquim, aqui no litoral, na foz do Uatu, né, do Rio Doce, e nós lá no Médio Rio Doce, e também Mariana e Ouro Preto e tudo, nós vamos concluir que o primeiro prejuízo já foi, que foi a perda desses territórios. Isso aí é irreparável. Depois que você dana com um território, as pessoas podem até poder voltar a estar lá, mas eles vão estar num território doente. Eles vão estar num rio que não tem peixe, um ar que não refresca, uma vegetação que não supre nada, porque a monocultura tomou conta de tudo e empesteou a pele da terra. Nós sabemos que a máquina que produziu esse dano, ela não para e ela atualiza e acelera. Se a gente olhar isso com essa objetividade, nós vamos
pensar que a gente tem que mudar totalmente o paradigma e pensar em outros mundos. Quer dizer, ao invés de você querer consertar isso, você tem que dar conta de que precisamos de outro mundo, no sentido de nós precisamos ter outro tipo de afeto com o mundo. Eu mencionei o Sumac Calçai, o Bem Viver andino, e tem gente que pensa que nós estamos falando de bem viver. Né? A traduzir Sumac Calçai para bem viver é um erro. Era melhor ficar com a expressão na língua aimara e não tentar traduzir ela, porque o que ela quer dizer é o seguinte, nós, os humanos, ao invés da gente fazer a Terra existir a nosso gosto, a gente voltar e nós sermos o gosto da Terra. Seria a ideia de fazer parte, de se sentir parte desse todo, e não esse todo ao nosso serviço? Exatamente. Parar de achar que o ser humano é o centro de tudo e a gente ser árvore, ser grama, graveto. Não são recursos naturais, né? Absolutamente. Mas a lógica industrial, capitalista, tudo é recurso, inclusive nós, os humanos. Eles podem queimar a gente e jogar fora e pegar outro. Por isso que eu chamei de escravização, né? Um sistema amplo de escravizar a gente no mundo inteiro. Mas nesse sentido tem humanos mais escravizáveis, digamos, do que outros, né? Claro, por enquanto, até que a gente passe o domínio integralmente para as tecnologias. Porque é bom não nos esquecermos que uma possibilidade real é que ainda nesse século XXI a gente seja banido como sujeito ativo e as máquinas tomem conta da governança ampla, geral. Se você falar, mas vai ter um espertinho escondido atrás da máquina, não, o espertinho também vai ser comido. É por isso que chama tecnofeudalismo. E isso que andam chamando de inteligência artificial, ainda não tem muito esclarecimento sobre o termo, mas a ideia é da gente ser governado por máquinas, né, Cacilas? Se nós vamos ser governados por máquinas, fica meio difícil você procurar quem é o privilegiado que está se favorecendo da necropolítica ampla. Quer dizer, morre todo mundo. E pode ser muito desolador ouvir alguém falando isso, porque o que as pessoas esperam é que alguém que tenha a minha biografia seja uma espécie assim de poeta da resistência, que eu vou fazer o que o Tiago de Mello, né, alguns outros queridos companheiros nossos fizeram das suas próprias vidas, da sua experiência, quando eles dizem faz escuro, mas eu canto. Eu estou citando Tiago de Mello. Ou que nós podemos produzir uma outra declaração dos direitos humanos, onde a poética da vida se sobrepõe a toda a miséria humana. Imaginar outros mundos. Então, é uma poiese, é buscar outra perspectiva de existir. O que o povo nos Andes faz é viver ao gosto da terra. Quer dizer, você não pode ter nada que a terra não te concede. Você não pode arrancar nada da terra. E é uma outra lógica de relação com o planeta, né? Aí alguém vai falar, mas o cara vai morrer de fome, não vai explorar o petróleo, o gás natural. Ora, quando o Evo Morales era presidente da Bolívia, no primeiro mandato dele, ele
proibiu a privatização da água, proibiu a bandalha do petróleo. Ele foi cortando todos esses vícios capitalistas até que ele foi derrubado do governo. Quer dizer, algumas pessoas em alguns lugares do mundo continuam com a coragem e a disposição do Evo Morales e de outras pessoas que têm uma herança ancestral e estão determinados a reivindicar o direito de ficar vivo diante dessa tragédia da mercadoria, onde até as criancinhas recém-nascidas já vêm com uma fraldinha pregada na bunda que vai ficar 300 anos por aí empesteando o planeta depois que o moleque morrer. Então, assim, não é brincadeira. O problema é quando você começa a entender o mundo. É por isso que talvez tem gente que gosta muito de ficar alienado de tudo. Vir aqui, para a gente arrematar, vir aqui à Universidade Federal do Espírito Santo, num território, como a gente já tocou, tão explorado, né, e tão arrasado por esse sistema que você relata, como é que é vir aqui para falar com as pessoas, né? Que a gente vai ter muita gente aqui mais tarde querendo te ouvir. Como é falar com as pessoas sobre isso? Qual é o resultado disso? O que a gente pode ganhar com isso? Falar com as pessoas sobre isso. A gente não ganha nada, não deve buscar resultado, porque essa lógica de resultado e de ganho é o que está comendo a Terra, comendo o organismo vivo da Terra. E vir aqui me afetar com a vida, com outros seres humanos, com outras culturas, outras comunidades, e compartilhar uma visão de mundos possíveis que não confere com esse que a gente está pisando nele agora. Krenak, muito obrigado pela entrevista. Um prazer conversar com você. Ótimo. Eu quero agradecer em nome da Associação dos Docentes da UFES, a ADUFES, e em nome dos Territórios de Aprendizagem Autopoéticas e dos Narradores da Maré, que são as entidades que organizam o evento de hoje aqui na universidade. Muito obrigado. Maravilha, viva!